Uma das corretoras de criptomoedas mais faladas e que mais apareciam em propagandas no mercado de alta. Uma das primeiras a promover um cartão de criptomoedas para você utilizar no débito, mas agora poucos falam dela. Hoje a gente vai falar sobre a Crypto.com. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Crypto.com. A gente vai passar um overview geral sobre a corretora, os produtos dela, até sua criptomoeda e suas blockchains, para a gente ver como é que tá esse projeto, que já foi muito falado no mercado de alta e hoje poucos falam dela. E muitos ainda perguntam, será que realmente é um bom investimento? Então nesse vídeo de hoje você vai aprender tudo e depois a gente vai tirar aquela conclusão para ver se realmente a Crypto.com vale a pena o investimento ou vale a pena ficar de olho. Mas antes de mais nada, já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que sai de domingo a domingo. Como de costume, já preparei aquele slide padrão para vocês. Então a gente vai passar por todos aqueles pontos fundamentais que consideramos aí para fazer uma análise, desde o que ela é, o que ela faz, equipe, marketing, parcerias, investidores, tokenomics, proposta de valor e ainda depois vem aquela conclusão dos insalubres. Antes de mais nada, galera, nada disso aqui é uma dica de investimento. Aqui a gente tem o objetivo de educar, apresentar para vocês aí a nossa visão em cima dos projetos de criptomoedas. Então, se nem nós temos na carteira, não é porque você viu esse vídeo que você vai investir. Então, entenda, compreenda, assimile, depois tire conclusões aí sozinho para ver se realmente aí você colocar o capital ou não em tal ativo ou em tal corretora realmente vale a pena. Mas bora lá, galera. Então o que ela é, o que ela faz? Ela é uma corretora, muitos já sabem disso, e ela também tem sua blockchain. Dentro da corretora, ela tem aí os produtos como App, Visa Card, Exchange, DeFi Wallet e NFTs. E depois tem a mainnet aí que eu vou mostrar para vocês da blockchain da CRO. E não tem só uma, e você vai entender um pouquinho mais no decorrer desse vídeo. Então primeiro vamos conhecer a corretora Crypto.com, ver o que ela tem aí para apresentar pra gente. Galera, primeiro a Crypto.com, ela tem o seu app aí que você pode baixar no celular e tá acessando todos os serviços da Exchange. Desde aí da consulta de preço, a gente tem a parte do Earn, ou seja, ganhe com cripto, que é aqueles serviços ali de stake para você estar rentabilizando um pouquinho a mais. Rentabilidade a gente sabe que é baixa, mas já consegue uma coisa. Como eu falei, a gente tem serviço de stake aí de Solana, até de Polkadot, o Ethereum que já foi, mas isso daí é interessante. Serviço de cartão que a gente só consegue acessar também utilizando o aplicativo da Crypto.com e depois a gente tem até uns sisteminhas ali que você tem um cashback por indicar amigos a comprar criptomoeda. Então isso daí é muito interessante, galera. Mas assim, nada diferente de outras aplicações de outras exchanges que a gente já conhece. Então realmente aí ela tem o seu appzinho ali da corretora. E ela tem seu CryptoCard, galera. Ela foi uma das primeiras, e se não foi a primeira, foi uma das pioneiras a ganhar destaque utilizando cartão aí com criptomoedas. Então a gente tem a possibilidade de solicitar um cartão e nesse cartão a gente pode colocar o USDT lá, por exemplo, e quando você utilizar ele no débito, ele já vai debitar da sua criptomoeda em específico. Então é interessante, galera. A ideia de utilizar um cartão com criptomoedas não deixa de ser interessante. Porém, aí a gente tem que ver como que vai ser os benefícios em utilizar esse cartão. Ela tem alguns níveis ali que oferece. Tem o primeiro aqui onde a gente não precisa ter nada em stake. Então sim, alguns níveis você precisa trancar CRO em stake para receber esse tipo de cartão. Então, por exemplo, o primeiro nível você pode solicitar de graça, só que você não ganha nenhum tipo de benefício. O segundo nível, você coloca em stake ali que dá equivalente ao valor de R$ 2.500, você ganha recompensas em CRO ali de 1%, é bem provável que seja ao ano, e também tem um limite mensal aí de recompras em CRO, utilizando aí a questão das suas recompensas também. Aí depois tem o de 25 mil, 250 mil reais e 2 milhões e meio de reais. E aí a gente só vai vendo que tem recompensas em CRO. E eu vou falar para vocês, antes tinha cashback em compras, mas foram retirados. Isso foi um passo para trás que a própria CRO deu aí em cima do seu cartão. Mas beleza, continuando, além desses benefícios, tem outros benefícios que fornece para você ter o cartão. Então o azulzinho, você se fodeu literalmente, porque você não tem benefício nenhum. O vermelhinho, que é aquele de R$ 2.500, tem um benefício ali nos primeiros 6 meses de Spotify Free. Então, nossa, R$ 2.500 para ganhar o Spotify Free. Beleza, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí depois o verde e o roxinho, que é o de R$ 25 mil, mais ou menos,
Cara, nos primeiros 6 meses você tem Spotify, tem Netflix e aqui na parte de baixo você tem acesso a lounges VIPs de aeroporto. Beleza, já é alguma coisinha um pouco a mais. Agora esse aqui que é um pouco mais caro, né, 250 mil, aí já tem mais benefícios. Vitalício aí Spotify, Netflix, o Prime, da Amazon, né, Expedia que deve ser para viagem, Airbnb não tem nesse caso e também tem a sala VIP com um convidado. Depois aí tem o Crypto.com Private e outros acessos aí pra galera que tem um pouquinho mais de bufunfa. Esse de 2,5 milhões, aí cara, tem diversos benefícios, o que todos os outros não tem, esse aqui tem todos, né? Desde parcerias ali com companhias aéreas, Airbnb, então realmente tem diversos benefícios. Mas antes o cashback era até gordinho. Mas é claro, galera, que a questão do cashback a gente pode até imaginar. No começo é aquele movimento de incentivos, mas é claro que broxou muita gente aí que tinha o cartão. Então isso daí é bem interessante a gente estar acompanhando, que na minha opinião eu acho que a Crypto.com em questão de cartão é a que se mais destaca mesmo. Por ser a pioneira? Talvez. Agora falando diretamente aqui da corretora, né, galera? Ela não tem nada de diferente assim, de diferencial absurdo de outra corretora como a Binance, como a Bybitona. A gente tem aí serviços de negociações em spot com margem, alavancagem aí de até 5 vezes, derivativos com bastante ativos lá dentro, alavancagem de mais de 20 vezes. Também aí tem questão de ganhos, ou seja, para a gente colocar moedas, trancar e receber rendimentos. Tem esse aqui do sindicato que confesso que é um pouco mais na parte do NFTs. A gente tem a arena de trade que também seria questão de recompensas por beneficiar aí competidores, os maiores traders ali da corretora, e também tem link de recompensas, e tem outras funções um pouco a mais se você for aprofundando. Pegando o âmbito de SEX, galera, que é o âmbito de corretora centralizada, a gente consegue ver que se for pegar no ranking, hoje a Crypto.com ela tá na 12ª colocação. Então a gente vê que as primeiras tem Binance, Coinbase, Huobi, que são as maiores, isso quando a gente fala aí tem de usabilidade ou até mesmo aí na questão do seu tamanho. E depois a gente vê, galera, que a colocação ali da Crypto.com, ela tá perdendo apenas para BitGet, Gate.io. Então ela tá dentre as maiores corretoras, porém, galera, se for ver já o tamanho das primeiras 3 colocadas e comparar com as outras, realmente aí a gente já tem uma discrepância muito grande. Então a 12ª colocação é um pouco complicado. A gente já tá vendo uma corretora aí bem distante das maiores e a gente tá vendo aí que as corretoras foram umas que sofreram bastante pressão, principalmente depois do que aconteceu com a FTX. Mas parece que depois de tudo isso que aconteceu, a Crypto.com estagnou. Ela desceu bastante sua colocação, ela já foi aí uma das 6, 7 primeiras corretoras, mas agora está na 12ª colocação. Também continuando aí, olhando um pouquinho o tamanho de mercado dela, a gente consegue ver o volume aí em 24 horas, tudo bem aí que os dias variam, mas cara, realmente com frequência eu vejo verificando aí esses baixos volumes. 121 milhões aí de dólares de volume de negociação, cara, é pouco. Derivativo, 176 milhões? Realmente é pouco também. Se a gente for comparar com uma Binance da vida, é 4 bilhões de dólares aí de volume de negociação. Claro que a gente está comparando com a Binance, mas é só para vocês terem noção do quão discrepante é a diferença aí de uma corretora que está na 12ª colocação. E também aqui no Proof of Reserve, para ver como está o balanço, a gente tem essa informação aí que saiu no final do ano passado, referente ao balanço da CRO, mas ela foi uma das corretoras ali que se manteve, teve algumas ali que sofreu, foram punidas ali por conta das suas reservas, mas ela tá nada fora do normal, continua resiliente nessa questão. Ela também tem seu produto ali de DeFi Wallet, que é basicamente, galera, uma carteira para você utilizar na blockchain da CRO. Então ela é uma carteira, para quem já utilizou, parecida com a Trust Wallet, nada de diferente. A gente tem acesso aí aos nossos fundos, a gente consegue ver a parte de dApps. Então, por exemplo, você entra, ela já direciona você para os principais dApps da blockchain. Você consegue ver aqui a VVS, MM Finance, eram os maiores ali da CRO. Às vezes essa foto é até um pouco antiga. A gente tem como acessar aí a questão de NFTs, ver imagens. A maioria das carteiras novas hoje já tem essa função. Conseguimos fazer trocas descentralizadas lá no momento e também temos acesso aí a diversos criptoativos. Aqui, por último, a gente tem até a tela de gas, né, para você ver que você consegue pagar taxas de transação normalmente. Então, é só uma carteirinha ali descentralizada para você conseguir utilizar na blockchain. Não vai ser nada diferente ali de você também utilizar, por exemplo, uma MetaMask da vida. Mas por ter a versão mobile, é uma acessibilidade um pouquinho
pouquinho melhor, principalmente para a galera mobile. A gente tem a versão desktop, mas confesso que conheço pouca gente que utiliza e pouca gente que utilizou. Eu não utilizo, prefiro utilizar ali a MetaMask, nada muito diferente, também não teve alguma questão para eu precisar utilizar a desktop wallet deles, tá? Ela também tem a aba de NFTs, mas é mais a parte do marketplace. Ela tem uma coleção de NFTs, NFT Lions, dá alguns benefícios, mas assim, não é nada diferencial que merece tanta atenção. A gente tem a parte do mercado de NFTs, onde tem coleções grandes listadas lá, como Mutant Ape, o Bored Ape também, mas assim, em questão de volume, é muito irrisório se for comparar com uma Blur, com uma OpenSea. Então ela tem um acesso, tem algumas artes ali que estão listadas para venda, mas nenhum volume tão discrepante para dar tanta atenção também. Como eu falei dessa coleção de NFTs, as Lion que ela tem, é só para ter alguns benefícios ali de acesso com a coleção em específico, mas também nada de fora do comum. Então a aba de NFTs é mais, como eu falei, um marketplace. Agora vamos chegar um pouquinho na parte das redes. Creio que muitos aí já conheceram, principalmente que acompanham um pouco mais antigo aí do canal. A gente já trouxe até projetos da rede da CRO, da Cronos Mainnet. Então isso daí é interessante, porque foi uma rede que a gente utilizou. Porém a gente viu que os holofotes já saíram dela e já faz muito tempo, e talvez ela nem ganhou tantos os holofotes naquela época, mas sim teve uma movimentação interessante. Mas como eu falei, galera, só pra gente continuar o entendimento. Ela tem sua rede EVM, onde a gente consegue conectar na MetaMask, mas muitos que não saibam, galera, ela tem duas redes. Ela tem a cadeia aí compatível com EVM, que é onde você consegue estar acessando na MetaMask, onde muitos já acessaram, que é a famosa Cronos. Então ela é compatível com EVM e ela é construída em cima do Cosmos SDK. Para quem não sabe o que é um SDK, é um kit de desenvolvimento de software. A gente tem o OP Stacks, que também tem seu SDK, que é o kit de desenvolvimento de software, e tem o famoso SDK da Cosmos. E ela foi construída em cima dele. E também tem a Crypto.com Org Chain. Na verdade é Crypto.org Chain, não tem o .com. Ela é basicamente uma cadeia que leva toda a questão do stake de CRO justamente aí para bancar diversas aplicações, como até mesmo o mercado de NFTs dele, ou até mesmo aí a questão da DeFi Wallet. Então ela tem essas duas redes, mas aqui o varejo que nós utilizamos mesmo é a famosa Cronos Mainnet, beleza? Então só para comparar, a gente tem a Cronos Mainnet, onde tem o seu famoso SCA, que é parecido aí com o BSC Scan, com o Ether Scan, nada diferente. E a gente tem o da Crypto.org, que é o famoso Scan, que é um pouquinho mais bonito, na minha opinião, mas é voltado um pouquinho mais na parte de stakers. Se você for visualizar, galera, a questão de validadores da CRO, ela é uma rede mais centralizada. Não é à toa, galera, é uma rede aí de uma corretora centralizada. Então não é nada diferente da própria Binance Smart Chain. Ela tem 25 validadores apenas, e para se tornar um validador, você tem que ser convidado. Então, basicamente, quero fazer o stake de CRO, eu vou lá e delego para um validador. Aqui a gente consegue visualizar um pouquinho mais disso, porque até em white paper eles falam como eu posso tornar um validador. No caso, só com convite apenas no momento. Então é assim, basicamente vocês não vão entrar. Agora, na Crypto.org, também aí tem a questão dos validadores. A gente consegue ver que a média aí da recompensa anual está em torno de 8% mais ou menos, aqui onde a gente consegue estar delegando. E para validar aqui na Crypto.org, tem que ser os primeiros 100 validadores para você ter um certo tipo de prioridade. Agora, se você ficar do 100 para frente, você toma um status Jailed aqui, que você não é elegível para estar recebendo essas recompensas. Então tem um mecanismo aí de favorecimento. Mas é mais fácil a gente ir lá e delegar, porque é difícil você querer montar um node próprio, principalmente para validar transações da CRO. Olhando um pouquinho aqui o gráfico de atividade, eu sei que minha cabeça está na frente, mas eu dou uma diminuída dela aqui, não tem problema. A gente já consegue visualizar, galera, que ela foi lançada lá, bem antes ali de 2022, não é bem antes, né? No final de 2021 para 2022 foi lançada a sua rede, ela teve uma crescência bem interessante que durou até o começo de 2022, como a gente consegue visualizar aqui. Porém, depois do bear market, né, galera, só caiu. E diferentemente de outras redes, a gente vê que ela continua sua queda. Então isso daí já mostra uma demanda um pouco questionável no número de transações, tá bom? Agora olhando um pouquinho a questão dos contratos verificados, cara, é um pouco triste também, galera. A gente vê que teve esse pico aí, mas é de começo de rede, não tem o que fazer, a galera utilizando, querendo explorar, principalmente os Dengens. Agora, galera, a gente vê que tem apenas 2 contratos verificados por dia, então assim, o volume tá muito baixo. E quando a gente fala de contratos verificados, não são os contratos que sofrem o deploy, ou seja, que já são emitidos na blockchain. Mas basicamente a gente já consegue ter uma noção que o número de contratos que estão saindo, o número de desenvolvedores dentro da blockchain é extremamente baixo, porque a atividade
está extremamente baixo. Então isso a gente já consegue pegar como que tá a adoção na própria blockchain. Agora na parte do time do Martin, galera, eu vou dar um pouco mais de notoriedade para esse Chris Marszalek, que ele é o CEO, né? Então a gente tem que falar um pouquinho dele. Mas os outros três, eles são extremamente relevantes, mas vamos aprofundar para não prolongar tanto essa parte. E sei que muitos aí nem se atentam na parte aí da diretoria. Mas ele é um cara que tem uma bagagem bastante interessante. Cara, ele já foi ele é CEO dessa Ensgo. Essa Ensgo, galera, é uma empresa gigante, ela tá em mais de 6 países do Sudeste Asiático, então ela é muito grande e ele é CEO dela. Essa iBuy, ela é outra empresa que virou essa Ensgo. Elas estão focadas ali no mercado de negociações, principalmente de eletrônicos lá no mercado asiático. Essa BeCrazy também é outra focada no mercado eletrônico e foi vendida aí por mais de 21 milhões de dólares. Essa daqui, II, é outra empresa que ele também foi CEO. No caso aqui a gente não tem a informação de venda, mas uma das primeiras empresas ali que ele foi um dos cofundadores e presidente, cara, foi negociada a mais de 81 milhões de dólares. Então ele é um cara que ele já tá dentro do business, ele já tem uma bagagem interessante, então não é à toa ele tá no head aí de uma empresa grande como a própria Crypto.com. Porém a gente tem questionamentos que tem que levar. Questionamento do Martin, galera. Vamos dar uma olhadinha aí, porque o Twitter é extremamente badalado. 2,6 milhões de seguidores. Eu já trouxe diversos projetos aqui que tem muito mais relevância do que a própria Crypto.com e tem muito, mas muito menos seguidores do que ela. Então, realmente, o Martin que ela trouxe, isso daqui é só um reflexo do que tudo que eu vou mostrar pra vocês. E Martin, realmente, eles sabem brincar, né, galera? Como eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é um reflexo de coisas que eles já fizeram no passado. Hoje, pouco vemos isso daqui, mas eu vou mostrar que realmente eles trouxeram muito à tona o nome da Crypto.com. Não é à toa aqueles 2,6 milhões de seguidores. Então eles compraram uma arena de basquete aí, deram o nome de Crypto.com Arena. Eles patrocinaram aí a Fórmula 1 de Miami. Eles criaram o próprio terraço da Crypto.com. E pô, a Fórmula 1 é um evento extremamente grande. Ele está diversas vezes ali colado nos peitos de lutadores do UFC. E ele é um parceiro do UFC, como eu vou mostrar para vocês. Apoiou ali a questão da crise da Ucrânia que teve recentemente, né? Onde eles ajudaram na questão de levantamento de fundos. Também participaram ali da patrocínio da Copa do Mundo, mas isso daí logo depois foi tesourado, mas a gente vai olhar um pouquinho mais. E também o Matt Damon, esse cara, duvido muito que você nunca assistiu um filme com esse camaradinho aqui. Ator de Hollywood, o cara tava aparecendo em diversas propagandas da Crypto.com, até me impressionava pra caramba também. E agora, de parcerias e investidores, também conflui, na minha opinião, como uma espécie de marketing. Não só o marketing específico que eles fizeram, onde colocaram o nome da Crypto.com, mas em parcerias eles são extremamente relevantes, o que conflui junto com o marketing. Então, pô, Fórmula 1 como mostrei, Copa do Mundo, UFC, Paris Saint-Germain, poxa, Twitch Rivals, que isso daí é voltado um pouco mais para esporte, né, mercado de games, Fnatic, também gigante aí no mercado de games, e também aí outra competição de Fórmula 1, Libertadores, cara, eles são bons. Então tem parcerias relevantes que levantam o nome da Crypto.com. Vimos as parcerias, agora eu vou um pouco na parte dos investidores. Essas informações foi um pouco mais difícil de achar, galera, confesso pra vocês, porque realmente eu não achei nem os valores diretamente, se foi o investimento por parte da criptomoeda, investimento por parte da blockchain, investimento na corretora em específico, mas eu consegui algumas informações, que em 2017 eles levantaram ali, que aqui somando dá em torno de 28,7 milhões de dólares, isso daí é extremamente relevante. E aqui de investidores a gente tem o próprio Matt Damon, como eu mostrei para vocês, a CRT, DST, a IDG e a Matrix Partners, tá? Todos como VC e aparentemente só o Matt Damon como investidor anjo. Isso daí é bastante interessante, porém não encontrei nenhuma informação aí confirmando essas pesquisas que eu realizei, então tem um ponto de atenção. Mas como investidor, a Crypto.com também é muito boa. Eles já investiram em mais de 43 projetos e só esse ano já foram mais 4 projetos que eles investiram como VC, Venture Capital. Então eles investem em startups do mundo cripto, especulando aí que a própria empresa cresça. E agora, de auditorias, eles passaram por diversas certificações e também por grandes casas de auditorias, todas relevantes, mas como eu sempre falo para vocês, auditorias, certificações não exime a gente de problemas, não tira a chance de problemas de acontecer com a Crypto.com. A gente já viu diversos projetos que passaram por auditorias, mas que sofreram problemas. Mas isso daí, claramente, galera, dá uma notoriedade e dá uma relevância, uma segurança um pouco maior na própria corretora. Agora o Tokenomics, que eu sei que vocês gostam muito, né? Que é aquela parte que a gente vai ver diretamente o criptoativo. Então, galera, o Token Cronos, o Token CRO, ele não é um token tão diferente como o da própria BNB.
Se a gente for comparar em questão de usabilidade, é praticamente a mesma coisa. E se for comparar ainda, o da BNB ganha devido à demanda que tem da blockchain da BNB Chain. Como o BNB é utilizado para pagar taxa da rede, o Cronos também é, mas se for pegar a demanda da blockchain, a gente sabe aí que a Cronos está muito mais abaixo aí do que a própria BNB Chain. Mas enfim, hoje ele é um token que está no ranking de número 37, justamente por conta do seu tamanho. Então ele tem um token, tem 1,3 bilhões de dólares aí na sua capitalização de mercado. Então não é à toa que traz essa colocação no ranking. Questão aí de volume de negociação, 12 bilhões de dólares. Então é um token que não tem um volume de negociação muito grande. Não tem muitas pessoas negociando eles no mercado spot. Fornecimento circulante, 26 bilhões de tokens praticamente, e o fornecimento total é de 30 bi. Então tem poucos tokens para vir no mercado ainda pela frente. Então a emissão dele, por mais que esteja em torno de 8%, como a gente viu na blockchain, ainda assim tem poucos tokens para vir ao mercado. Questão aí da utilidade do token. Como eu estava falando, ele não é um token tão diferente aí do próprio BNB. A gente pode utilizar ele para negociações, então tanto dentro da corretora, tanto on-chain, mas dentro da corretora, se você tem o token stake, por exemplo, você recebe alguns benefícios, taxas menores de negociação na corretora e assim vai. Questão de pagamentos, desde a usabilidade dele com o cartão ou até mesmo pagamentos dos earns ali na blockchain. Então isso daí é interessante. Tem a parte de finance, que aqui é um pouco ligada aos stakes. Então, de usabilidade, não é nada diferente, como eu falei, da BNB Chain, do token da Binance. Porque você tem a mesma usabilidade de um token de corretora. Benefícios na corretora e você pode utilizar ele ali para pagar taxas dessa rede que ele tem. Então, como eu falei, não tão diferente. Tem aqui a questão aí da alocação do token CRO. Como eu falei, ele não passou por pré-vendas esse token. Então é um pouco diferente. Por mais que teve ali os investidores que eu falei, que mesmo assim, que as informações não são confirmadas, de alocação, a gente não tem nenhuma alocação para investidores. Temos aqui alocações que foram mudadas no decorrer do caminho e agora a gente tem aí 20% para o ecossistema, 10% para a comunidade, 20% aí para a reserva de capital, 30% para a distribuição secundária e até mesmo aí para a própria rede em específico. E isso foi alocado depois de uma mudança que teve, que eu vou mostrar aqui para vocês, galera. Porque a criptomoeda foi lançada em 2018, como eu falei, sem pré-venda. Inicialmente era 100 bilhões de tokens CRO, mas em 2021 foram queimados 70 bilhões de tokens, o que trouxe aí uma mudança para a própria alocação do token. Então isso daí é interessante. Agora a questão de valor, galera. Como eu falei, ele nasceu lá em 2018, cara, passou por uma valorização absurda. Valorização absurda mesmo. Menos de 1 centavo, atingiu quase $1, então mais de 10 vezes de valorização, mas o bear market só sofreu. Diversos criptoativos aí fizeram esse morrinho aqui no começo do ano, mas a CRO foi uma que só sofreu, galera. A gente viu que não teve praticamente demanda nenhuma em cima do token, e isso olhando o gráfico. E em propostas de valor, galera, a gente chega na parte onde a gente acha as informações, desde o roadmap e as prospecções ali que a gente vê em cima do projeto, que seja na corretora, que seja na criptomoeda em específico, a gente quer ver como que está o planejamento em específico. Roadmap a gente só teve ali até meio do ano de 2022 e só sobre o quê? Sobre os NFTs Lions da Crypto.com. Então, em questão de roadmap, que a gente pode esperar dali pela frente, realmente é um pouco complicado. A gente depende aí de alguns anúncios de pronunciamento de alguns produtos dele, mas tudo que eu procurei aqui, galera, a maioria, tudo mediante a listagem que a gente está vendo e atualizações em cima da plataforma, como o cloud ali da própria DeFi Wallet, entre outras, como prêmios ali de negociações, por negociações ali de NFTs, por recompensas ali da galera que negocia em cima dessa criptomoeda ZIL, e o ano inteiro, galera, foi só praticamente isso. Então, poucas entregas e pouca clareza no que eles querem trazer aí para frente do projeto. E para concluir, galera, tudo que a gente viu desde o começo do vídeo até esse exato momento, é bem interessante a gente conhecer o projeto por completo, porque vai muito mais além do que só a criptomoeda em específico. Então vamos lá, analisando de tudo que a gente viu até o momento. Como corretora, ela é uma corretora como outra qualquer, na minha opinião. A gente vê que ela não tem nada de diferencial se a gente for comparar com a Bybitona, uma Binance da vida. Não, realmente ela é uma corretora que oferece tantos os mesmos produtos como até produtos a menos se for comparar. Porque em questão de alavancagens, por não ter um volume tão grande, por não ter absurdas paridades, a gente vê que ela oferece uma alavancagem um pouco menor. Então se você vai numa Bybit da vida e encontra alavancagem de até 150 vezes, que eu acho um absurdo ainda, na Crypto.com não tem. Então ela é uma corretora que é tão igual quanto as outras e está na 12ª colocação. Então, a níveis de segurança, eu prefiro aí observar corretoras que estão melhores ranqueadas e com maiores volumes, principalmente para eu que gosto de negociar. Então, como corretora, não vi nada diferente.
aqueles produtinhos, Marketplace de NFT, DeFi Wallet, Desktop Wallet, galera, também nada de diferencial. O que vai optar eu como criptonativo ali utilizar uma OpenSea da vida, utilizar uma MetaMask do que utilizar os produtinhos ali da Crypto.com. Nada vai mudar. Então, eu como criptonativo, eu prefiro utilizar os produtos ali que eu já conheço. Para os usuários novos, devido ao tamanho da Crypto.com, também não acho super atrativo. Então, de produtinhos ali, como eu mostrei para vocês, nenhum diferencial também. E não posso esquecer do cartão, né, galera? A gente já viu aí que quem presenciou na alta lá de 2021, quando a Crypto.com chegou com esses cartões, cara, era cashback ali, que era bem interessante. Eu acho que até o nível free tinha pelo menos 1% de cashback. Depois foi tirando aos poucos e praticamente nem você travando 2,5 pau realmente compensa você ter o cartão. Se você tem interesse em ter o cartão da Crypto.com, cara, eu tenho, realmente, já utilizei diversas vezes, não tive nenhum tipo de problema. Até hoje dá para utilizar tranquilamente, mas realmente tirar benefícios aí, quando muitos nem esperavam essas questões, realmente é um pouco complicado. Mas é uma função aí que a gente consegue utilizar até hoje. Questão de blockchain. Pegando a blockchain ali, utilizada pelo varejo, como a gente já utilizou até no passado. Não pegando a Crypto.org, porque a Crypto.org a gente já vê que a voltagem do segmento dela está para outro, está para os stakers. Agora, para quem quer programar em Solid, para quem quer construir contratos inteligentes, montar DeFi, utilizar a blockchain em específico, DEX e tudo mais, vai ser na rede Cronos. Então eu vou focar um pouco nela. A gente consegue ver, galera, que a rede Cronos, ela também está em suas colocações devido ao que ela oferece. E para ficar mais prático, eu vou mostrar na prática, né? Então aqui eu consigo uns dados do DeFi Lama, galera, que é o ranking das blockchains baseado em TVL. TVL é o Total Value Locked, que seria o total de dinheiro trancado que tem na blockchain, ou seja, o dinheiro que está lá dentro das pessoas que estão utilizando. Se ela tá, galera, na 11ª colocação, ela é uma blockchain que tem 380 milhões de dólares lá dentro. A gente, se for comparar, galera, com outra desse tamanho, cara, a Base que começou agora, como muitos viram, a blockchain aí foi lançada aí esses meses, ela já tá com 220 milhões. Cara, tá com 240 milhões, isso que eu atualizei hoje. E ela já tem 84 aí protocolos lá dentro. Então a Cronos, galera, a gente tá vendo que vai ser ultrapassada tranquilamente pela blockchain Base. Então realmente, isso daí é um reflexo do que ela tá oferecendo. Não tem demanda em cima da blockchain. E até para utilizar aqui um pouco os dados de como ela tá hoje, galera, ela passou ali pelo seu alto TVL, né, atingiu aquele topo histórico junto com o mercado DeFi, mercado de bilhões só na blockchain da Cronos, e o volume também era grande, mas olha, depois de tudo isso, só caiu, galera, só caiu. E ao contrário de muitas blockchains que passaram por aquela alta aí no começo desse ano, o Cronos também, no seu TVL, só foi para baixo. E agora a parte do token, porque a gente viu que a exchange em si, então a corretora Crypto.com, nenhum diferencial competitivo, tanto é que ela está na 12ª colocação. Questão aí que a gente viu da própria blockchain, também sofreu pra caramba, continuou sofrendo e não teve demanda de novo, e ela tá num segmento aí de rede de primeira camada que os holofotes estão nas redes de segunda camada. Então realmente também mais um ponto negativo. E agora isolando o token, mediante a tudo isso que a gente viu, o token também tende a não capturar valor. Se tudo isso que eu mostrei para vocês não está capturando valor, o token muito menos. O token, como eu mostrei para vocês, a gente utiliza ele na blockchain. Então, uma demanda que se a blockchain tivesse bastante usabilidade, poxa, seria uma demanda que inconsequentemente iria acontecer. Agora, se for ver aí nas usabilidades, benefícios da corretora de 12ª colocação, cara, novamente, realmente, eu continuo a não investir no token CRO e já investi no passado. Se amanhã ou depois a gente vê destaque, corretora voltar a aparecer, demanda na blockchain voltar a aparecer, não vai me impedir aí de amanhã ou depois voltar meu capital para CRO. Mas agora não é isso que eu estou vendo e provavelmente não vamos ver tão breve, porque como a gente viu, parece que a Crypto.com torrou tudo no mercado de alta e agora está até sem dinheiro para o marketing. Mas é isso, família. Novamente, venho a falar que nada disso aqui é uma dica de investimento e até seria estranho se você investir em CRO depois desse vídeo. Não encontrei nada ainda que atraia o meu capital para estar investindo, quero ver o que você foi atraído. Mas brincadeiras à parte, galera, se você tem uma visão diferente ou até tem observações a colocar, deixe aqui nos comentários. Também quero saber se vocês gostam desse criptoativo, gostam da CRO, tem CRO em carteira, porque tudo que a gente viu é tudo um reflexo do que ela tá passando. Realmente aí CRO tá sofrendo. Mas brincadeiras à parte, novamente, galera, eu já vou pedindo um like pra vocês, se inscreva no canal e ative as notificações pra ficar por dentro de todo o conteúdo salubre que sai em primeira mão. Um forte abraço e falou!